Muitas vezes, o diagnóstico médico de uma condição patológica, por exemplo, endometriose, que é cada dia mais comum o ginecologista fazer esse diagnóstico para uma paciente, para uma mulher, vai além de fazer o diagnóstico e dar uma conduta. A gente pode mudar vidas. Eu tenho uma paciente que é minha paciente há 11 anos e ela vinha com algumas queixas muito insidiosas, recorrentes, cólicas menstruais, dor ao evacuar no período menstrual, dor para urinar no período menstrual, alguns desconfortos em ato sexual. Há 11 anos eu atendo essa mulher. Nós fizemos a investigação pensando, na endometriose, foi confirmada. A seguir, começamos o tratamento. Clinicamente, ela ficou muito bem. Mas isso aconteceu há mais de uma década atrás, onde o foco principal no tratamento de endometriose era o pilar hormonal, bloqueio da menstruação para melhora da endometriose. E eu já dizia para ela, esse é um dos pilares, nem é o mais importante, não é o único. Precisamos mudar o estilo de vida. Ela tinha um emprego extremamente estressante, uma vida muito corrida, com uma rotina muito difícil de alimentação e atividade física, estresse, má qualidade do sono. E quando a gente pôde ajustar isso tudo, ela entendeu que ela precisava mudar não só a vida dela, mas como ela poderia mudar a de tantas outras mulheres. E ela teve uma transição de carreira muito interessante, movida pela endometriose, não só porque ela queria mudar a qualidade de vida dela, ela empreendeu, ela montou o próprio negócio, pôde gerenciar melhor o tempo dela, o estresse, a alimentação. Não só a endometriose dela melhorou, mas a questão maior é que negócio que ela montou. Ela entendeu que a alimentação era um dos pilares mais importantes para o tratamento da endometriose e ela montou uma confeitaria saudável. Que legal! Porque ela gostava muito de doce, o que piorava muito a condição intestinal dela e logo a questão endometriótica. E ao mudar a dieta dela, a alimentação, ela entendeu que ela estava melhorando também o quadro clínico da endometriose. E aí não só ela foi para um negócio onde ela tinha muito mais tempo para cuidar de si, como hoje ela defende a alimentação saudável como um dos pilares de tratamento da endometriose. Então, hoje ela tem uma confeitaria saudável onde é possível você comer pães sem glúten, sem açúcar, sem lactose. E ter uma qualidade de vida e não deixar de consumir uma coisa saborosa, feita da maneira mais adequada. Isso mudou a família dela, porque o negócio dela cresceu tanto, ela é uma empreendedora de sucesso, que o marido dela também fez a transição de carreira e hoje eles são sócios dessa confeitaria saudável. A endometriose foi um sintoma, foi uma situação que aconteceu, ou melhor, uma forma que o corpo representou o estresse, a falta de sono, ou isso ela já tinha, ou melhor, é genético, doutora? A endometriose em si não é genética, não existe um gene que diz, olha, você vai manifestar esta doença em algum momento da sua vida. Mas o que existe é uma combinação de fatores, ela é multifatorial. A gente sabe que as meninas, hoje, as meninas podem ser geradas no ventre materno com uma grande predisposição a manifestarem endometriose na adolescência ou na idade adulta, enfim, a partir do momento que elas entrarem na vida reprodutiva, a partir do momento que elas começarem a menstruar. Por quê? Porque a microbiota intestinal hoje
é uma das grandes responsáveis pela manutenção desses focos de endometriose. E a microbiota materna, ela interfere na microbiota fetal. Então, como é a microbiota desta mãe, se esta mãe também vive com endometriose, por isso que a gente vê se repetir os casos na família, mas Perfeito. não que isso seja hereditário. Mais uma vez, é sobre epigenética e não genética. Muito legal, muito legal. Isso é uma polêmica, né? Porque muita gente Sim. não sabe. E a questão genética entraria onde? A gente tem sim alguns polimorfismos genéticos, algumas alterações de mutações genéticas que favorecem algumas mulheres terem uma conversão maior dos esteroides sexuais em estradiol e outros tipos, estradiol, em estrona. Então, isso também vai fazer com que algumas mulheres tenham uma alteração de microbiota e não desenvolvam a doença, e outras tenham alteração de microbiota intestinal e desenvolvam endometriose. O que vai determinar é sim uma condição genética de exposição a esteroides sexuais que convertem muito mais em estrogênios, e isso sim mantém focos de endometriose. E aí, voltando à história da sua paciente, a questão alimentar, ela é uma grande chave, causa para acelerar esse processo. Sem dúvida. Porque a gente vê que tem muitas mulheres que bloqueiam o eixo hormonal, param de menstruar e nem assim a doença para de progredir ou nem assim o quadro clínico melhora. Perfeito. Porque o corpo, ele reage de diferentes formas a partir dos estímulos que você dá para ele. E alimentação, estresse, sono, tudo isso faz com que aumente essa propensão das características da doença. Exatamente. Muito bom, muito bom. Esse é Saúde em Foco. E se você quiser saber mais, curta esse conteúdo e aguarde o próximo episódio.